Evangelho. Meus irmãos, eu quero ainda, nesse culto em que nós já louvamos a Deus, podemos contribuir com os nossos dízimos e ofertas, também já ouvimos da obra mais extensa, mais ampla, que é sair da nossa terra e ir para uma terra distante, tem a ver com missões. Mas eu quero ainda contribuir com os irmãos, lendo um texto que está em Efésios. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, o texto vai ser projetado também. É o único versículo. Quem tem Bíblia, por favor, deixe a sua Bíblia aberta para que possamos, à medida que houver necessidade, visitar o texto bíblico. Manuel, vira aqui para mim. Muito obrigado, Manuel. 4:17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Até aqui. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, de uma forma muito profunda, ele faz uma afirmação que é nova criatura aquele que está em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, há uma proposta de novidade, de tempo novo, de vida nova. Quem não entendeu isso, não entendeu a mensagem do cristianismo. Nós não podemos mais andar como andávamos antes de conhecer a Cristo. Portanto, há uma divisão clara da forma de se viver sem Cristo como Senhor e da forma de viver com Cristo como Senhor de nossas vidas. Paulo sinaliza algumas marcas que estão presentes na vida daquele que vive sem Cristo, que vive como um gentio. O versículo 17 começa dizendo a primeira delas: na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidades, coisas vãs, fúteis, passageiras, etéreas, que não se solidificam, que não ficam para a posteridade e nem contam ponto para a eternidade. A vaidade dos pensamentos. Paulo também acrescenta um outro sinal, que estas pessoas estão obscurecidas de entendimento. A sua forma de pensar, de ver a vida, ela é tenebrosa. Ela não tem a luz que dá nitidez, clareza para entender a vida, para compreender a vontade de Deus. O entendimento delas é um entendimento embotado, limitado. Paulo acrescenta um outro sinal. Ele diz que essas pessoas estão alheias à vida de Deus por causa da ignorância. Alheia, não tem conhecimento, não tem compreensão, porque existe ignorância no coração dela. Não ignorância proposital, mas uma ignorância por não conhecer aquilo que está revelado nas Escrituras. Por isso que nós precisamos anunciar, para que as pessoas não sejam ignorantes espirituais e nem alheias a Deus. Um outro sinal que Paulo classifica aquele que vive sem Deus na vida, é que essas pessoas vivem pela dureza dos seus corações. Isso é muito preocupante, porque a marca de Deus agindo é a moleza dos corações. Moleza para amar, moleza para perdoar, moleza para ser generosa, moleza para chorar. Enquanto o coração é duro, o que pode entrar? Deus amolece o nosso coração. O nosso pecado endurece o nosso coração. A nossa ignorância, a nossa obstinação, a nossa cegueira impede de ver e ter um coração amolecido. Outro sinal,
Paulo vai dizer, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Além de desenvolverem insensibilidade, eles optam pelo caminho da impureza, do prazer por prazer. O prazer sem sentido, porque não encontram prazeres em outras coisas, senão naquilo que Deus despreza. Essas pessoas são insensíveis e buscam o caminho da impureza. Versículo 20, se você estiver com sua Bíblia aberta. Paulo, ele propõe um contraste. Ele diz, esta é a forma, este é o padrão de vida daquele que vive sem Deus, que tem o seu eu, a razão da sua existência, que tem em si mesmo a autonomia para viver. A palavra autonomia, auto-eu, nomia, lei. Eu faço a minha lei, eu sou o meu referencial. Eu sou o ponto de partida e final de tudo que existe, principalmente no campo de desejo e vontade. Ele diz, não foste assim que aprendestes a Cristo. Aqueles que têm Jesus como razão de ser, de viver, aqueles que encontram em Jesus a razão da vida, eles vivem diferente, porque Jesus transforma não só a vida, mas a forma de pensar sobre a vida, de entender o propósito de se estar aqui. Tudo muda porque Cristo muda tudo. E quando Cristo muda tudo, tudo se faz novo, tudo se faz diferente. E Paulo então propõe que 3 atitudes precisam ser tomadas por aqueles que agora aprendem de Cristo, por aqueles que são discípulos de Cristo, por aqueles que olham em Jesus o seu referencial, para aqueles que amam de todo o coração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Àqueles que um dia foram agraciados pela vida e que resolvem agora viver por aquele que deu a vida a eles. Quais são essas 3 atitudes? Paulo vai dizer no versículo 22. Ele diz, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, da conduta antiga, da proposta antiga de se viver. O que é que tem que se fazer? Tirar a veste, tirar o velho homem e viver um novo homem. Se fosse uma cobra, trocar de pele. Como somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, troque de vida. Ele diz, despojeis do velho homem. Versículo 23 propõe a segunda atitude. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Paulo fala em Coríntios que quando Cristo entra na nossa vida, nós passamos a ter a mente de Cristo. Ele na primeira carta, no capítulo 2, ele diz assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Aquele que crê em Jesus desenvolve uma forma de ver o mundo e a vida diferente, porque a mentalidade de Cristo passa a ser o gerente da nossa conduta, o gestor das nossas ações. E quando Paulo fala de viver no novo entendimento, é na forma nova de ver a vida que Cristo nos deu. Essa é a segunda atitude que precisamos fazer. A primeira, despojar do velho homem. A segunda, renovar no espírito do nosso entendimento. E a terceira, versículo 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Se eu me despir do velho homem, eu tenho que me revestir do novo homem. E estas 3 atitudes compõem
gestos, ações daqueles que não querem mais viver na vaidade dos seus próprios pensamentos, que não querem mais viver na obscuridade do seu entendimento, que não querem mais viver alheios a Deus, na ignorância, na dureza do coração, na insensibilidade, na impureza. Eles querem agora uma vida nova. E Paulo, ele vai nos ensinar, e eu quero me ater um pouco mais nessa terceira etapa, nesse terceiro estágio, que é revestir do novo homem. Os que aprendem de Cristo precisam, de uma forma muito clara, cuidar. Em primeiro lugar, cuidar para que a mentira não tome conta das suas intenções, das suas palavras, do conteúdo do seu falar. Paulo até aqui ele tem falado de uma teoria espiritual, de como as coisas acontecem na vida daquele que obstinadamente não quer Cristo na sua vida. O que precisamos fazer, 3 atitudes para que uma nova vida surja em nossa forma de viver. E a partir do versículo 25 do capítulo 4, Paulo vai dar na prática, na conduta, no dia a dia, o que é que nós precisamos fazer. Curiosamente, Paulo inicia dizendo que nós devemos cuidar da nossa boca, ou melhor, do conteúdo do que sai da nossa boca. Porque o que um dia nos transformou foi a verdade. E eu tenho para mim isso muito claro. Só a verdade liberta. Só a verdade liberta. Você encontra casos típicos de pessoas que cometeram assassinatos, crimes, e que tentaram durante muitos anos omitir, silenciar a verdade. E a culpa toma conta do coração dessas pessoas vivem em profunda agonia, até que eles precisam contar a verdade, mesmo que a verdade traga algum dano para as suas vidas, mas eles sabem que a verdade liberta. Não é à toa que Jesus diz: conhecereis a verdade, e só a verdade vos libertará. Só a verdade vos libertará. Nós precisamos ser filhos da verdade. Jesus gostava muito da expressão: em verdade vos digo. É redundante, mas é preciso ser verdadeiro. É preciso ser filhos da verdade para poder viver na integridade. Ser verdadeiro. O segundo sinal que deve estar presente na vida daquele que se reveste do novo homem, e é um segundo cuidado que essa pessoa deve ter, é cuidar com a ira. É interessante, coisas aparentemente simples, falar a verdade, se posicionar diante daquilo que é verdadeiro, autêntico, e depois cuidar das emoções. Cuidado com o que sai da sua boca e cuidado com o que está dentro de você. A proposta, Paulo vai dizer: irai-vos e não pequeis. Paulo está orientando a você a ter cuidado com a sua ira. A ira em si não é pecaminosa. A ira é um escape natural de sentimentos que Deus nos dotou. O segredo é chegar na fronteira da expressão da ira sem pecar, sem causar dano, sem causar transtorno, sem falar o que não deve. Até o momento, melhor dizendo, em que a expressão de ira é uma expressão natural do ser humano, não há um perigo grave. Quando ela passa disso, aí sim há um problema grave. É por essa razão que nós podemos dizer que quando Jesus pegou aquele rei, e dá vontade de vez em quando pegar aquele rei, e saiu no templo, quebrando tudo, Jesus virou e não pecou.
É bem verdade que ele era Jesus. Não invente pegar o rei, porque você pode pecar ao exercer juízo com ira exacerbada. A ordem é: irai-vos e não pequeis. E vocês sabem por que vem a expressão imediatamente após essa orientação? Não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque nós damos lugar ao diabo quando nos iramos. Essa parte do versículo, não deis lugar ao diabo, não está aí por acaso. É impressionante como nós damos lugar ao diabo quando não gerimos as nossas emoções. Quando a ira se transforma em ódio, em ressentimento, em mágoa acalentada no coração, em feridas abertas que não temos interesse algum de curá-las. Para não perder aquele gostinho amargo de fel na nossa boca e dizer: o culpado foi ele, o culpado foi ela. É impressionante o que a ira pode se transformar. E pior, é terrível o que o diabo pode fazer para se aproveitar em um momento de uma ira que poderia ser transitória em algo duradouro, que envenena o seu coração e que destrói relacionamentos. Não é à toa que a Bíblia diz, queridos, que foi num momento de ira que Caim matou Abel. Foi num momento de indignação em que ele olhou Deus aceitando, amando, recebendo a oferta do seu irmão, e a ele não. Ele mata o seu irmão, e quando Deus o confronta: onde está o teu irmão? Vocês lembram da história? Qual é a resposta dele? Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Abusado, irado, mais do que irado. Porque a ira já virou pecado, passou da fronteira. E o pior é o que o diabo pode fazer no coração de alguém que deixa ele mexer lá dentro e fazer do nosso coração um recipiente de ácido mortal, primeiramente para nós e depois para os outros. Terceira coisa que precisamos cuidar, é muito prática a linhagem do pensamento do que Paulo vem dizendo. Nós temos que cuidar para não ser mentirosos, para não sermos iracundos e para não sermos ladrões. Aquele que furtava, não furte mais. É o que Paulo diz. E o que é furtar? É cobiça em essência. O ato de furtar tem sua raiz no desejo de ter o que não é seu. Nesse sentido, a inveja é um ato de roubo, é um furto. Me perdoe os advogados que eu misturo os conceitos, mas isso é um papel de vocês, não é meu. Toda vez que no meu coração eu quero o que não é meu, eu estou dando lugar à ganância e ao desejo de usurpar o que é do outro. E isto é furtar. E nós pensamos em furto apenas em termos materiais, mas em termos emocionais existem furtos que a gente diz assim: eu queria tanto. Nós precisamos ter cuidado com o furto. E Paulo diz: quem quer alguma coisa, trabalhe. O pensamento social e econômico da reforma protestante sempre dignificou o trabalho. Sempre. Isso é uma marca do protestantismo. É importante trabalhar, alfabetizar, preparar, formar. Os países protestantes, onde você encontra os maiores índices de formação, de iniciativa privada para criar, produzir e trabalhar, porque é fundamental. E aqui está escrito: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Me agoniza o coração quando eu vejo crente que não gosta de trabalhar. Ô desespero. Vai trabalhar, meu irmão. Vai fazer um currículo.
Você está orando por um trabalho, nem um currículo você fez. E Paulo vai dizer algo que muitos protestantes, aí um erro do nosso protestantismo, que o protestantismo, ele ensinou o trabalho e muitos protestantes trabalham como um fim em si mesmo, trabalham como um fim em si mesmo. Adquirem riqueza e não partilham essas riquezas. E Paulo vai dizer algo que o cristianismo diz como um todo. Jesus afirma de forma categórica, redundante até. E eu vou ler para ser fiel ao texto. Versículo 28. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Muitas vezes nós estamos trabalhando para economizar e guardar dinheiro, para manter a nossa conta bancária farta, para fazer uma lista de bens. Mas nós não estamos trabalhando com um propósito também. Eu não estou de alguma forma aqui dizendo que nós temos que, para fazer o que a Bíblia propõe, assistir, atender ao necessitado, nós não podemos mais guardar nada, ser previdente, não é isso. Eu estou dizendo que também a razão do nosso trabalho, do nosso esforço, não é só para usufruto, para absorver, experimentar prazeres e dádivas daquilo que você trabalhou. É também para acudir o necessitado. Hoje de manhã nós ouvimos muito isso e eu não vou me delongar. E se você estiver recebendo mensagem aí, pode botar no silencioso, que Deus só quer falar por intermédio da palavra dele agora. Depois você lê seu WhatsApp, Zap. Tem um zim. Agora não. Bom. Outra coisa que Deus quer que nós tenhamos cuidado nesse trabalho árduo de revestir do novo homem é ter cuidado com o nosso linguajar. E preste atenção nisso que eu quero ressaltar. Paulo diz no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nós conhecemos esse versículo, boa parte aqui conhece este versículo. Se nós formos trabalhar como a Bíblia fala do perigo do que nós falamos, nós teríamos assunto para falar vários domingos. Você vai no livro de Tiago, Jesus ele é categórico falando do perigo de falar coisas fúteis e o que não convém. Você vai para Provérbios, você fica chocado com tanta orientação quanto ao que falar e o conteúdo que se fala e ao tempo de falar e como falar. E quando nós lemos esse versículo, vemos a importância de falar o que edifica. Às vezes dá vontade de falar o que a nossa ira quer que a gente fale. Às vezes dá vontade de falar aquilo que nós não queremos levar para casa, o tal do desaforo. Quantas vezes você diz assim, quando eu encontrar, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou falar aquilo outro, e mais aquilo outro, e vou mandar ele procurar ninho de avião, que é redondo e de ferro. Aí quando você encontra a pessoa, você não diz nem a metade, nem um terço do que diz, porque Deus não deixou você dizer, porque o que você queria dizer não ia edificar, ia destruir. E a gente precisa aprender a construir, edificar. A orientação bíblica é aquilo que edifica, que cumpra uma necessidade. Por isso que, como pastor, eu oro sempre a Deus para falar não o que você quer ouvir, mas para falar o que você tem necessidade de ouvir. Porque eu quero exercer o meu ministério pastoreando ovelhas e não entretendo bodes.
Entreter bode é falar só de cor boa, não tem cajadada, não tem puxada, não tem. E é importante que a gente tenha essa compreensão, esse entendimento, para que a nossa vida possa tomar uma direção diferente. Transfira graça aos que ouvem. E não é falar o que a pessoa deseja ouvir, mas às vezes você pode ser duro falando de uma forma suave. Você pode ser contundente sem ser mal educado. Você sabia disso? Tem gente que é mal educada. E diz, eu falo a verdade. Não é para falar a verdade? Sem nenhum pingo de amor. Que valeu? Eu já vi a verdade ser dita, querido, de forma categórica, mas não fazer efeito nenhum, porque foi dita com ódio, com desejo de pisar e massacrar o outro. Não fale a verdade desta forma e desse jeito, nessa hora. Porque não vai edificar, não vai transmitir graça, só vai destruir. E mais uma vez, um detalhe muito importante que eu quero chamar a sua atenção. Da mesma forma que Paulo adverte, nem deis lugar ao diabo, associando ao poder do que a ira pode se transformar. Paulo agora associa a forma de falar, o conteúdo de falar, ao entristecer o Espírito Santo. Logo a seguir, o que é que vem? E não entristeçais o Espírito Santo, para o qual foste selado, para o dia da redenção. Não é sem propósito. Da mesma forma que quando eu me iro, eu posso dar lugar ao diabo. Da mesma forma, quando eu falo que não devo, quando eu sou juiz dos outros, quando eu sou impiedoso, quando a minha palavra é maliciosa, quando a minha intenção é de ferir, saiba de uma coisa, você está entristecendo o Espírito Santo. A gente não atrela isso. Normalmente eu ouço pessoas dizendo, não deis lugar ao diabo, e não associam ao que a ira pode se transformar e o diabo pode agir. Normalmente eu ouço as pessoas dizendo, não entristeçais o Espírito Santo. E não casamos, não associamos ao fato do nosso vocabulário, da forma de falar e de como falar. Está aqui. Está aqui na Bíblia. Está aqui nessa exortação e orientação. Por fim, queridos, Paulo vai falar mais uma coisa prática. E é interessante. Tudo isso é prática. Tudo isso tem a ver com cuidados que nós precisamos ter na gestão das nossas emoções e das nossas ações no relacionamento. Por fim, Paulo vai dizer no versículo 31, longe de vós, não é perto de vós, é longe de vós, toda amargura e cólera, não é aquela doença que dá na água, não. Ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Longe de vós, não é perto de vós, tudo isso aqui, toda essa cadeia de comportamentos, de ações, que são perigosas, primeiro para quem as tem, e segundo para quem convive com quem as tem. Amargura, irmãos, cuidado com a amargura do seu coração. Amargura é o mesmo que ressentimento, é o mesmo que ódio. E isso aí vai virando uma bola de neve, porque os adjetivos vão se somando àquilo que vai brotando do nosso coração ou envenenando o nosso coração. A criança, ela tem a capacidade de diferenciar sabores muito mais desenvolvida do que nós adultos. Nós vamos perdendo isso, o paladar. Se você coloca uma coisa amarga na boca de uma criança, ela, na hora, eu lembro do meu filho Lucas, pequenininho, tomando a primeira dose de Seibe.
ele botou tudo para fora. A gente teve que dar uma terceira gotinha. Aquele negócio não foi bem lá, não desceu. Imagine um caldeirão no seu coração, fervendo. Tum. Bota lá um pouquinho de sal. Bota um pouquinho de fel. Trate isso, queridos. Trate isso urgentemente. Porque normalmente a gente fica assim na esperança ou no desejo de que o outro adivinhe o que a gente está sentindo e venha nos procurar. E a palavra de Deus diz assim: se alguém pecar contra ti, vai tu. Não é, espera tu, ele vir. Enquanto ele não vem, deixa ferver o caldeirão da amargura, do ressentimento no seu coração. De outra forma, a gente trata sempre rompendo, sempre o dedo em riste, ou procurando defeitos naquele que nos causou males, porque para nós é uma espécie de vingança, dizer, ele me fez isso, mas ele é isso, ele é aquilo outro, e vai apontando o dedo, porque é uma forma de revidar. Mas o que Deus quer que façamos com isso? Paulo, por fim, no versículo 32, diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Se longe de nós deve ser toda amargura, perto de nós deve ser a atitude de benignidade. Benignidade é um nome mais complicado tem a ver muito com bondade, com o sentimento de fazer o bem, com gestos de fazer o bem, ou estar propenso ao bem. Compassivo vem de estar no passo, com o passo. O compassivo tem a ver com paciência e tolerar. Eu gosto muito disso. Isaías 40 conta-nos que Deus é como um pastor. Aos cordeirinhos ele carregará nos seus braços. As que amamentam, ele guiará mansamente. Sabe o que é guiar mansamente? É entrar no passo da ovelha que amamenta, que está com o bicho cheio, que não tem como andar rápido. Ao invés de andar rápido como aquelas ovelhas que podem andar rápido, Deus entra no compasso ou no passo daquele que anda devagar. Você já viu aquele tipo de espiritualidade de gente que se acha tão superior, que não tolera quem é inferior? Isso não vem de Deus, isso é doença da religião. O verdadeiro crente é aquele que entra no compasso do outro, que tem compaixão, misericórdia, é benigno. Não queira ser como aqueles crentes xiitas, torritas e vai lá, que olha de cima, que metralha com fura na sua hiper-espiritualidade, porque eles são intocáveis, maiorais na sua posição de super espirituais, de super crentes. Se Deus entra no compasso da ovelha, quem somos nós para não entrar no compasso daquele que ainda não chegou onde nós pensamos que já chegamos? Porque a Bíblia diz claramente: aquele que pensa está em pé, veja que não caia. Não é aquele que está em pé. O texto bíblico diz em Coríntios: aquele que pensa. Você que acha que é bonzão, quem sabe amanhã você está na esquina caído. Deus queira que ninguém te trate como você trata os outros. Deus queira. Deus coloca no seu caminho pessoas para te tratar do jeito que você não tratava os outros. Porque o mundo dá a volta. Gira assim, ó. É desse lado, mas gira. Mas dá a volta. O mundo dá a volta. Queira ser benigno. Queira ser compassivo. Queira perdoar. É bem verdade que você
Tem muita gente que diz assim, não vou perdoar porque eu nunca vou conseguir viver aquele relacionamento que um dia eu tive. Peraí, o que é perdoar? Essa é uma pergunta que se faz muito. O que é perdoar? Alguns dizem, perdoar é esquecer. Eu digo, nunca você vai esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é lembrar sem aquilo nos ferir. Toda vez que você lembra de um mal que alguém te fez, aquilo te dói, isso é ressentimento, isso é raiz de amargura. Mas quando você trata o seu coração e você diz, aquele caba safado fez isso comigo, aquilo outro, tal. Mas você diz assim, eu perdoo aquele caba, ei safado, Senhor Jesus. Perdoado, e você consegue olhar para ele e não sentir aquela você está bem. Isso não quer dizer que você tem que andar abraçado, beijinho para cá, abraçar lá, levar para sua casa. Isso é um passo que pode vir a se restabelecer, e aí tem a ver com confiança. Tem a ver com confiança. E confiança a gente restaura, a gente constrói. Não é perdoou e vem cá, me beija e abraça. Que negócio é esse? Não é assim não. Mas o seu coração tem que perdoar. O perdão tem que ser um ato de obediência. E não um ato para ser sentido a princípio. Você já disse alguma vez, eu não vou perdoar porque eu não estou sentindo. E se você for esperar sentir, você nunca vai perdoar. Porque eu sou daqueles que só perdoa quando sente, pastor. Eu sinto que deve. Deus ainda não me revelou que eu tenho que perdoar. Então não rasgue a Bíblia. Se Deus ainda não te revelou que deve perdoar, rasga a Bíblia, porque a Bíblia diz que você tem que perdoar. É coisa boa, né? Perdoar. Dói um pouquinho, porque você diz assim, como é que eu vou liberar esse cidadão? Tem que estar preso no meu coração. É uma luta. Porque a gente, querendo ou não, a gente quer prender as pessoas no coração e dizer, você vai pagar. Lá em Pernambuco, na minha terra, a gente dizia muito, não sei se a Ana lembra, ele me paga. Mas que em qualquer lugar do mundo a gente sempre fala isso. Ela me paga. Enquanto que Jesus já pagou tudo, você quer que o outro te pague? Perdoa e a coisa anda para frente. Pois bem, tudo isso que eu estou falando, tudo isso é muito prático e tudo isso de alguma forma é muito difícil. Mas é o diferencial de quem quer se revestir do novo homem, que não quer ser como gentil. Se você quer dizer, não, isso aí, não, eu vou só para a igreja, canto uns, na minha época antiga, corinho, né? Canta alguns cânticos espirituais, tá bom demais, leva a Bíblia para a igreja, isso é bom, pastor, não precisa mexer nisso não. Não se engane. A nova vida tem que passar por isso. Por um trato com a mentira, com a ira, com não furtar, nem fisicamente, nem emocionalmente. O cuidado com a nossa boca, para não entristecer o Espírito Santo, e com a forma que a gente cuida do nosso caldeirão das amarguras. Tem gente que tem que perdoar tanta gente, né? Tem gente que tem que pedir perdão a tanta gente. Tem gente que está cobrando dívida do pai e da mãe. Quando eles eram crianças e te criaram, nem sabiam o que estavam fazendo na educação deles. E tem gente aí que está morrendo, nunca perdoou pai e mãe, tio, tia. Quita esse negócio logo hoje, meu irmão. Seu pai já morreu, você está com ódio do seu pai ainda. Por isso que Freud diz assim, tudo tem a ver com a mãe, com o pai. De alguma forma tem, nossos traumas estão ligados àquilo lá. Mas o que Freud não explica é que Deus tem um perdão e nos dá força para perdoar e a gente construir uma nova caminhada, enterrando nosso pai, nossa mãe, nosso tio, nosso professor, quem não fez mal. Deixa para trás. Senão você vai ter que comprar uma colher de pau para ficar mexendo o caldeirão das suas amarguras. Fica lá mexendo. E doendo, né? Quanto mais dói você gosta, né? Mexe.
Eu não quero ser gentil, eu quero ser nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que a gente tem que tratar disso. Se a gente quiser ser cristão de verdade. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique essa palavra aos nossos corações e nos abençoe ricamente.